O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Saudamos ao Cristo manifestado em Jesus. Saudamos ao Pai Oxalá. Saudamos a Xangô, o orixá regente desta casa. Saudamos a Emanjá e Mamãe Oxum. Saudamos a Obaluaê. Saudamos a todos os orixás. Saudamos aos nosso guia, chefe, pai Tupinambá. Saudamos aos guardiões desta casa franciscana. Saudamos as correntes universais de amor, luz e cura. E aqui pedimos pelos idosos do mundo, que eles sempre possam encontrar amparo e proteção. Pedimos pelos doentes e por todos aqueles que estão em seus leitos de dor. Pedimos pelas crianças do mundo, por aquelas que estão envolvidas pelas guerras e violência. Pedimos pelas crianças que perderam seus pais, seus lares e que vivem em precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por seus lares e familiares. Pedimos por todos que de alguma forma auxiliam a creche Santa Clara e auxiliam a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais. Pedimos por todos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na caixinha de pedidos. Pedimos pelo mundo, pelo nosso Brasil, pelo Rio de Janeiro, que a luz do Cruzeiro do Sul nos proteja e nos defenda, e traga a união, a paz, a sabedoria e a iluminação. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, a adúltera, João capítulo 8, versículo de 2 ao 11. De manhãzinha veio de novo ao templo, e todo o povo ia a ele, e sentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em pé no meio de todos, e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Na lei, ordenou-nos Moisés que essas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam isto tentando, para ver com que acusavam Jesus. Porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma lista na terra com o dedo. Como persistissem perguntando, ergueu-se e disse-lhe: O que está puro dentro de vós, atire primeiro uma pedra. E inclinando-se para a frente de novo, escrevia na terra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Erguendo-se, pois, Jesus perguntou: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não erres mais.
Comentários de Carlos Pastorino. Aprendemos a lição da piedade pela fraqueza dos outros, porque das nossas sempre temos desculpas que nos parecem definitivas. Indispensável em qualquer situação que haja compreensão, pois dificilmente possuímos em mãos elementos para formar um juízo completo e perfeito de qualquer ação praticada por outrem. Não julguemos jamais para não sermos julgados, nem jamais condenemos para não sermos condenados. Por que condenar alguém só por ter se afastado de nosso modo de pensar e ter preferido um caminho diferente do nosso? Se isto constitui um desvio, um erro, nem por isso merece condenação. O final da estrada é o mesmo: Deus. Jesus recomenda após afirmar-lhe que não merece sua condenação, que não erre mais, que não vagueie por outras estradas. Ávidos de sensações novas e emoções ainda não experimentadas, o intelecto corre em busca de novos conhecimentos e comete o adultério de não mais seguir a trilha que sempre praticara. A fuga desse matrimônio com o eu interno para adultérios intelectuais em outros setores pode ser profundamente prejudicial ao avanço evolutivo. Embora o Cristo interno não condene, contudo, ele adverte ao iniciando que não dê largas ao seu gosto pelas doutrinas humanas, mas se apegue ao matrimônio real com seu eu interno. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que é dito aqui que nós precisamos ter piedade pela fraqueza das outras pessoas, pela fraqueza de nossos irmãos. E ele diz mais: indispensável em qualquer situação que haja compreensão, pois dificilmente possuímos em mãos elementos para formar um juízo completo. Isso quer dizer o seguinte: como é que eu posso realizar um julgamento sobre outra pessoa se eu não compreendo, não sei o que aquela pessoa está vivenciando ou está passando? Mas normalmente nós não fazemos isso. E o que nós percebemos aqui neste evangelho é a dureza do julgamento. Mas quando Jesus, com seu magnetismo espiritual, ele entra na consciência de todos aqueles que queriam atirar as pedras naquela mulher, ele pergunta: atire a primeira pedra aquele que for livre de pecado. E o magnetismo espiritual de Jesus, entrando na consciência daqueles homens, imediatamente fez com que eles percebessem que eles não eram livres de pecado. E a segunda coisa que Jesus nos ensina, ele também entrou na consciência daquela mulher e ele percebeu tudo que aquela mulher estava passando, o que aconteceu na vida dela, as suas tristezas, as suas mágoas, as suas dores internas. E é desta maneira que nós precisamos entender os nossos irmãos. E mais à frente, o que é dito aqui? Que não julguemos jamais para não sermos julgados, nem jamais condenemos para não sermos condenados, porque uma coisa é fato: com a medida que nós julgamos, na mesma medida nós seremos julgados, porque a lei espiritual é bem clara, é a lei da causa e do efeito. O que eu propago, eu recebo. Eu propago o bem, eu recebo o bem. Eu não propago o bem, eu não recebo o bem. E tem mais outro detalhe aqui, é que muitas vezes nós não nos satisfazemos só em fazer o julgamento. Nós, além de fazermos o julgamento, nós levamos esse julgamento para outras pessoas. É o que nós chamamos de correio da má notícia, o vulgarmente conhecido como fofoca.
Então nós, além de fazermos o julgamento, que já é uma grande questão, nós propagamos aquele julgamento para outras pessoas. E nós, sem pensar, nós criamos um karma para nós. Por quê? Da mesma maneira que os homens iam atirar pedra naquela mulher, quando eu julgo, e o meu julgamento, eu dissemino ele, eu espalho, eu estou jogando pedras mentais contra aquela pessoa. Eu estou jogando contra aquela pessoa influenciações doentias e negativas. E aí nós passamos a ser, sabe o quê? Obsessores encarnados. Porque nós passamos a prejudicar aquela pessoa, não só dentro de nós, mas propagamos esse efeito para tudo que está ao nosso entorno em relação àquela pessoa. Então nós precisamos, no critério do julgamento, guardar essa palavra, compreensão, porque os nossos irmãos, como nós, também temos os nossos erros. E não podemos esquecer o seguinte, que o nosso irmão é nossa luz nesse mundo. É com ele e através dele que nós evoluímos e progredimos. Então o que nós precisamos ter é um ato de fraternidade com o irmão e um ato de alto amor conosco. Ou seja, nós não devemos julgar o nosso irmão e não devemos ser duros no julgamento conosco. Nós também precisamos compreender o porquê que nós fizemos os nossos atos. Bom, esses foram 2 pontos. O outro ponto que está aqui é o ponto que diz o seguinte: se a pessoa tem outro modo de pensar que é diferente do nosso, será que isso é tão importante para nós imediatamente fazermos esse julgamento? Porque ele diz aqui, o final da estrada é o mesmo, é Deus. E se nós olharmos o que Jesus ele diz para a mulher no final, ele diz o seguinte, ele diz que vai e não erres mais. O que Jesus está colocando para nós, não no sentido material, mas no sentido espiritual. Quando ele diz vai, ele está dizendo um ato presente. Ele está dizendo o seguinte, vai, esquece o que aconteceu, não carregue as suas culpas, tenha um novo recomeço e não erres mais. O que ele está colocando para nós? Que nós precisamos, nesse novo recomeço, nós precisamos ter uma reflexão profunda todas as vezes que nós estamos em uma situação conosco ou com o próximo. E essa reflexão vai evitar que nós, de novo, vamos cometer os mesmos erros. Podemos cometer até outros, porque errar é uma questão de evolução. É por isso que nós estamos num planeta de prova e expiação. Mas nós temos que fazer o possível para, se uma nova oportunidade ela nos foi dada, nós não repetirmos as mesmas características que nós tínhamos antes disso. No filme de Cândido Xavier, tem uma hora que é dito assim para uma pessoa: não se preocupe com o que passou, tenha um recomeço e procure se corrigir em função daquilo que foi o seu passado. Então é exatamente isso que o Cristo ele diz aqui, manifestado em Jesus: vai e não erre mais. E finalmente ele chama a atenção aqui que qual é o cuidado que nós devemos ter. Nós precisamos ter o cuidado que quando nós estamos em situações difíceis, que sabemos que já cometemos algum erro do nosso passado já parecido, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas isso não é assim, nós sabemos o que fazer sim. É nós pararmos e pensarmos assim:
O que eu ouvi naquelas palavras do Evangelho? O que eu ouvi no Evangelho que eu li? O que eu devo fazer se eu, nesse momento, eu colocasse Jesus em minha frente? Se nós fizermos isso, nós vamos nos autocontrolarmos. E com toda certeza, o que nós íamos fazer de uma maneira, inclusive o julgar a outra pessoa, o que é muito fácil, nós faríamos dentro de nós para corrigirmos os nossos erros. Então vocês vejam bem que quando nós temos o título e lemos esse Evangelho, mas quando nós interpretamos pela palavra espiritual, ele é muito diferente daquilo que nós imaginamos. Esse Evangelho, ele trata em si do não julgamento do próximo, da compreensão que nós temos que ter com o próximo e conosco, da importância, se nós cairmos, nós nos erguermos e recomeçarmos e termos uma profunda reflexão do que aconteceu, e nós temos os cuidados com os conselhos que nós recebemos, porque é o que ele diz aqui no final. Nós não cuidado com as doutrinas humanas. O que são as doutrinas humanas? Nós muitas vezes estamos numa situação, chega um irmão e diz assim: não, mas faz assim mesmo, a vida é assim, todo mundo faz, por que você não pode fazer? Isso não tem problema nenhum. Isso aqui são as doutrinas humanas, e nós não podemos nos deixar levar pelas doutrinas humanas, que muitas vezes as sombras estão falando para nós através dessa doutrina, através do que as pessoas elas acham. Então nós precisamos nos resguardar, e uma coisa é verdade, nós precisamos ter profunda reflexão no que pensamos, no que vemos, no que ouvimos, no que fazemos, e temos que ter muito cuidado com o nosso irmão, com o nosso próximo, para nós termos por ele compreensão, e precisamos também ter o alto amor por nós, para nós nos compreendermos, porque nós não podemos esquecer de uma coisa, como diz aqui, o final da estrada é Deus. Por quê? Porque todos nós aqui presentes, toda a humanidade, nós somos filhos de Deus e, sem sombra de dúvida, pertencemos a esse poder. Que assim seja, meus irmãos. Então vamos nos preparar para o nosso passe. Senhor, dai-nos força para o passe. Fazer com que nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram, que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.